com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio e os slides correspondentes que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. A nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares à lição. Nós não repetimos o texto da lição. E para que o irmão não perca o fio da meada, a sequência do raciocínio, acompanhe aí o texto de apoio e os slides que tem o roteiro da nossa exposição. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 textos da faixa etária de adultos e também textos de aula, videoaulas e dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos também breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na Revista dos Adultos. O irmão terá um momento devocional e obterá maiores informações sobre a lição da EBD. Se tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos a questões feitas nos comentários das nossas redes sociais. Se alguém responder, não nos comprometemos com a resposta. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Esta reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus e se realiza na sede da Faculdade Evangélica de São Paulo, a FAESP, o templo antigo da Igreja do Belém, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Se você estiver online, poderá também no chat tirar as suas últimas dúvidas antes da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar aos céus. E hoje nós estamos entrando no terceiro e último bloco do trimestre, onde falaremos sobre o caminho da perseverança. Lembrando que perseverar é permanecer, perseverar é não desistir, perseverar é continuar. E nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi bem claro no seu sermão profético, lá em Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E quando Jesus fala em perseverar até o fim, nós nos lembramos que logo na primeira igreja, a igreja primitiva, a igreja mãe, a igreja em Jerusalém, a característica dos discípulos era a perseverança. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A perseverança, pois, é indispensável. Se eu não perseverar, eu não chegarei ao céu. E, falando sobre a perseverança, hoje nós vamos falar sobre a realidade bíblica do inferno. O inferno existe. E para lá irão todos os que não perseverarem. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim
será salvo. Mas aquele que não perseverar se perderá. E o lugar destinado para os que se perdem é o inferno. Então, hoje nós vamos falar sobre o inferno, que é um tema que normalmente, hoje em dia, não se fala. Hoje existe uma linguagem politicamente correta, um evangelho light, que só fala que Jesus salva, mas não fala que Jesus salva, porque se você não for salvo, vai estar perdido. A pregação do evangelho, ela tem de mostrar a salvação em Jesus e mostrar que há necessidade de salvação, porque o homem vai se perder. Se não crer em Jesus, o homem irá se perder. Na primeira pregação, no dia de Pentecostes, nós lemos lá em Atos 2:37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Pregação do Evangelho, ela tem que envolver a salvação em Jesus, dizer que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, senão estarão perdidas, senão estarão condenadas ao tormento eterno. E o lugar deste tormento eterno é o inferno propriamente dito. É verdade que precisamos falar do céu, mas não podemos deixar de falar no inferno. Não me ocorre agora o nome, mas houve um arcebispo no século XVII, ou XVI ou XVII, na Inglaterra, que mandava que todos pregassem sobre o inferno, porque pregando sobre o inferno as pessoas ficariam com medo e serviriam a Deus. Não é verdade isso. O medo, ele não traz a salvação. O que traz a salvação é o nosso amor a Deus. Nós amarmos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E onde existe o amor, não existe o medo, diz o apóstolo João. Mas não podemos deixar de falar no inferno. E hoje as pessoas falam da salvação, falam de estar com Jesus, falam de que Jesus é bom, falam de que Jesus leva para o céu, mas que Deus é bom, mas não falam que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados, senão irão para o inferno. Que Deus é justiça e que aqueles que não crerem serão condenados. Por isso, esta lição é muito oportuna, porque o título já diz a realidade bíblica do inferno. Eu não estou falando do inferno, nem vamos falar sobre o inferno para assustar as pessoas, para fazê-las ter medo de Deus. Não, porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a verdade, fala que o inferno existe e fala que aqueles que não crerem em Jesus irão para lá e que lá é um lugar de tormento, de sofrimento eterno. E nós precisamos pregar a palavra. Porque senão nós estaremos irremediavelmente perdidos junto com esses que vão para o inferno, porque não estaremos falando a verdade, e nós precisamos falar a verdade e andar na verdade.
Jesus deixou bem claro que havia dois caminhos. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, Jesus disse que existem dois caminhos. Um caminho, que é o caminho apertado, pelo qual eu entro pela porta estreita, e este caminho leva à vida, e poucos o encontram. Então ele precisa ser procurado, ele precisa ser buscado. É o que nós temos visto aqui durante o trimestre. O caminho da salvação, ele exige um esforço para cada um de nós. Já o caminho espaçoso, Jesus diz, que conduz à perdição e cuja parte é larga, Jesus diz, muitos entram por ela, pela porta larga. O natural, quando Jesus diz que há dois caminhos, ele diz que o natural é eu estar no caminho da perdição. O natural é eu estar no caminho espaçoso. Isso é o comum, isso é o natural. Então, além de nós termos de falar do inferno, nós temos que dizer para as pessoas que este é o lugar normal para onde iremos se permanecermos na nossa natureza pecaminosa. Porque o homem natural, ele é pecador. O homem, ele tem o vírus do pecado herdado do primeiro casal. E nós, quando adquirimos a consciência, irremediavelmente estamos caminhando para a perdição. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano, ao adquirir a consciência, ele peca. E ao pecar, ele começa a andar no caminho espaçoso, que o levará à perdição. E se o destino do caminho da salvação é o céu, o destino do caminho da perdição é o lago de fogo e enxofre, que é o inferno propriamente dito. Então, a primeira realidade da Bíblia é essa. Jesus deixou bem claro. Existem dois caminhos. E, naturalmente, nós trilhamos e trafegamos no caminho da perdição. O próprio Jesus também disse que haverá um julgamento no último dia. No último dia da história humana, no juízo final, haverá um julgamento. E neste julgamento, as pessoas que não crerem nele serão condenadas. Que não tiverem crido nele serão condenadas. Lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 35, disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. E no versículo 46 ele diz, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último
dia. Jesus deixa bem claro, ele veio para salvar o mundo. Ele é o salvador do mundo. Deus quer que todos os homens se salvem. Mas quem não crer em Jesus será julgado no último dia pela própria palavra que Jesus pregou. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas é também a base da condenação de todos aqueles que não crerem. É o que disse o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele diz isto na sua segunda carta. Segunda carta, vamos ver aqui direitinho. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. E chegando-vos para ele, que é para Cristo, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Quem não crer em Jesus, Jesus é a pedra de tropeço, é a rocha de escândalo. E será a razão pela qual eles serão condenados. Eles estão destinados à condenação. Foi o que Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não há outra saída. Então, Jesus ensinou claramente: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Os desobedientes serão condenados, estão destinados à condenação, serão julgados no último dia. E para onde irão? Irão para o lugar que está destinado para o diabo e seus anjos. O próprio Jesus disse que existe um lugar preparado para o diabo e seus anjos. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aqui nós já vemos que existe um lugar que foi preparado por Deus para o diabo e seus anjos. E esse lugar Jesus chama de fogo eterno. E para lá irão os ímpios. Porque o que diz ainda Mateus capítulo 25, versículo 45. Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então Jesus ensina que aqueles que crerem nele, aqueles que se tornarem filhos da luz, porque ele é a luz, ele tirará das trevas e eles irão para a salvação. Irão para o céu. Mas aqueles que não crerem em Jesus, aqueles que seguirem a própria natureza pecaminosa do homem,
Aqueles que não receberem a palavra pregada do evangelho, eles se tropeçarão na palavra, fracassarão, se perderão e irão para o fogo eterno e para o tormento eterno. O fogo eterno, ele não foi criado para o homem, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Deus, na eternidade passada, como sabe todas as coisas, ele sabia que criaria os anjos e que 1/3 destes anjos se rebelaria contra ele. Então ele já preparou um lugar para colocar estes anjos e o diabo, que é o fogo eterno, o lago de fogo e enxofre, o tormento eterno, que é o inferno propriamente dito. Nós vamos ver aqui que a palavra inferno, na versão Almeida Revista e Corrigida, ela traduz 4 palavras das línguas originais. Uma palavra em hebraico, que é Sheol, e 3 palavras gregas, que é Geena, Hades e Tartaró. Então, nós temos no Novo Testamento 3 palavras gregas que são traduzidas na versão Almeida Revista e Corrigida por inferno, e nós temos uma palavra hebraica, que é Sheol, que é também traduzida por inferno. Então, aqui nós vamos ver que a palavra inferno na Bíblia são 4 palavras, e nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre o inferno. Mas, lembrando que o inferno, propriamente dito, é este lugar preparado por Deus na eternidade passada para o diabo e seus anjos, mas para onde irão aqueles que não crerem em Jesus, aqueles que não receberem o evangelho. A declaração de fé das Assembleias de Deus, no seu item 15, fala desta crença que nós temos, que decorre do texto bíblico. Diz o item 15 da declaração de fé das Assembleias de Deus: cremos no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio. Os que morreram durante o período milenial e os que ao final desta época estiverem vivos. E na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis, e vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. Estes são os 2 destinos dos 2 caminhos. Aqueles que trilharem o caminho apertado, entrando pela porta estreita, terão, como diz o item 15 do cremos da nossa declaração de fé, terão vida eterna de gozo e felicidade. E aqueles que seguirem a natureza pecaminosa do homem, rejeitarem a Jesus, terão uma eternidade de tristeza e tormento. É Jesus quem diz: irão estes para o tormento eterno. E aqui, os ensinos de Jesus, é isso que Jesus ensina, já desfazem 2 falsas doutrinas que têm hoje encontrado guarida em muitos corações. 2 falsas doutrinas. A primeira falsa doutrina é o universalismo, que diz que Deus irá salvar todas as pessoas. Todos serão salvos. Mais dia menos dia, todos serão salvos. Porque Deus é amor, porque Deus é bom, e por isso todos serão salvos. Essa é a ideia do universalismo. Todos serão salvos. Alguns dizem até que serão as pessoas jogadas no lago de fogo e enxofre, que é o inferno propriamente dito, mas que depois de um tempo Deus os tirará de lá. Há aqueles ainda que dizem que até o diabo e os seus anjos serão perdoados por Deus. São doutrinas mentirosas, são doutrinas falsas,
Porque Jesus disse que os ímpios irão para o tormento eterno. Eterno, eterno é para sempre. E que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então não é verdade que Deus vai salvar a todos. Não, Jesus disse que para que a pessoa não se perca, são poucos os que encontram o caminho da salvação. A maior parte das pessoas irá se perder. Há um esforço do homem e de Deus para que o homem não se perca. A perdição é o natural. Deus se fez homem e morreu em nosso lugar na cruz do Calvário para nos salvar, para satisfazer a justiça divina. A salvação é de graça, mas custou um preço fabuloso, que foi o sangue de Jesus. A salvação não se alcança por inércia, automaticamente. Não! A salvação exigiu o amor de Deus, a morte de Jesus, e exige de nós que empreguemos força para entrar no reino de Deus. Esta é a grande realidade. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele fala que ele tem de guardar os seus para que eles não se percam. João capítulo 17, versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, teve de guardar os seus discípulos, senão eles se perderiam. Essa é a imagem do pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O pastor tem que guardar o rebanho. O pastor tem que colocar as ovelhas no aprisco, contá-las. O pastor tem que levar as ovelhas para a pastagem, para tomar água. As ovelhas dependem do pastor. Jesus nos guarda. E é por isso que não nos perdemos. Agora, se rejeitarmos a Jesus, se não ouvirmos a sua voz, não seremos suas ovelhas e estaremos perdidos. Estaremos perdidos. E Jesus, indo para o Pai, pediu para que o Pai nos guardasse. Então a perdição é iminente. A perdição é o normal, é o natural. Então não existe essa história de que Deus salva a todos. Não. E se Deus fosse salvar a todos, Jesus não tinha dito que Judas se perdeu. E outro dia eu fiquei sabendo que já existe um movimento dentro da Igreja Romana para canonizar Judas Iscariotes. Dizer que Judas Iscariotes não se perdeu. Veja a que ponto chegamos. A que ponto nós estamos? É um universalismo que é bem próprio da doutrina do anticristo. A religião do anticristo, que será dirigida pelo falso profeta e que já está sendo pregada a plenos pulmões em nossos dias, é a religião da fraternidade universal. Todos somos irmãos e irmãs, como disse a campanha da fraternidade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, este ano aqui no Brasil, né?
É esta mensagem que está sendo propalada pelo Papa Francisco da fraternidade universal. Todos somos irmãos, todos são filhos de Deus, todos seremos salvos. Não é verdade. Não é verdade isso. Jesus diz: nenhum deles se perdeu porque eu os guardei, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. E as Escrituras dizem que Judas se perdeu. Não tem como dizer que ele é santo, não. Ele se perdeu, ele é o filho da perdição. E todos quantos não crerem em Jesus, todos quantos não se submeterem a Cristo, se perderão. Se perderão. Jesus foi bem claro lá em João capítulo 6, versículo 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu preciso estar em comunhão com Cristo, pertencer ao corpo de Cristo. Aí sim eu terei vida. Caso contrário, eu irei para a eterna separação. Porque vida é comunhão na Bíblia e separação é morte. Foi o que disse Deus para o primeiro casal. Se vocês me desobedecerem, se vocês comerem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, vocês vão morrer. E foi o que aconteceu. Quando Eva comeu e deu fruto e Adão comeu, eles olharam e disseram: olha, nós não morremos, estamos vivos. Não estavam vivos, já estavam mortos. Porque quando Deus chegou na viração do dia, eles não puderam se apresentar diante de Deus. Eles se esconderam. Por quê? Porque já havia separação, havia uma divisão entre o primeiro casal e Deus, por causa dos pecados. Porque as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Isaías 59, 2. E a separação é a morte. É a morte. Então não é verdade que todos serão salvos. Isso é uma mentira. Este é o universalismo. Jesus diz que existem os que se salvam e os que se perdem. Mas tem a segunda doutrina, que é a doutrina do aniquilacionismo. A doutrina do aniquilacionismo, ela diz que os que se salvam viverão para sempre. Os que se perdem serão destruídos, serão aniquilados. Ninguém vai ficar sofrendo eternamente. Porque Deus é bom. Deus não permitiria um sofrimento eterno das suas criaturas. Então, na verdade, as pessoas que creem viverão para sempre. E as que não crerem serão aniquiladas, desaparecerão, serão eliminadas. Esta doutrina foi muito defendida por Charles Taze Russell, que é o fundador das Testemunhas de Jeová. A história nos conta que desde adolescente, Russell, que frequentava a igreja congregacional, ele não se conformava com a ideia do inferno, do sofrimento eterno. Ele dizia: não, Deus não pode querer ou fazer com que as pessoas ímpias sofram para sempre. Deus não é assim. E esse que é o problema. É por isso, talvez, que hoje, até hoje, as testemunhas de Jeová vivam mudando o texto da Bíblia
para adaptar a Bíblia aos seus conceitos, aos seus pensamentos. Quando, na verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. Nós é que temos de crer na Bíblia e crer naquilo que a Bíblia revela. E Russell chegou a ter contato com os adventistas, que ali já eram adventistas do sétimo dia, onde Ellen White também trouxe esta ideia do sono da alma, de que a pessoa que morre não existe mais, e, portanto, quem for perdido desaparece, é aniquilado. Mas isto também contraria o que Jesus disse. Jesus falou do fogo eterno e falou do tormento eterno. Portanto, não existe esse negócio de destruição, de aniquilação. Até porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus criou os seres, ele não irá destruí-los. Isto estamos falando dos seres chamados eviternos. E são os seres espirituais. Deus criou os seres materiais, animais, vegetais e minerais. Estes seres materiais têm existência temporária, porque estes céus e terra, este universo que hoje existe, desaparecerá. Se desfará. É o que diz o apóstolo Pedro, lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas os convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, estes céus e terra, esta matéria que existe hoje, se desfará, para que surjam novos céus e nova terra. Mas, dos seres espirituais, eles foram criados para existir para sempre. Eles são chamados eviternos, porque só Deus é eterno. Eterno é aquele que não tem começo nem fim. É Deus. Agora, os seres eviternos, eles têm começo, mas não têm fim. É por isso que a doutrina do aniquilacionismo é falsa. Porque Deus criou anjos e homens para existirem para sempre. Não confundamos morte com desaparecimento, com aniquilação. Morte é a separação de Deus. A separação de Deus. Lá em Apocalipse, quando fala do juízo final, no capítulo 20, o texto diz assim, versículo 13: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, o lago de fogo é o lugar para onde serão lançados aqueles que não estiverem com seus nomes no livro da vida. Para fazer companhia a quem? Ao diabo e aos seus anjos. Este mesmo capítulo 20 de Apocalipse fala no versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O diabo e os seus anjos são lançados no lago de fogo para serem atormentados para todo sempre, juntamente com a besta e o falso profeta, que são dois seres humanos, e juntamente com aqueles que não forem achados escritos seus nomes no livro da vida. A segunda morte é a eterna
separação de Deus, até porque todos terão sido ressuscitados. Os seres humanos terão sido ressuscitados para serem julgados no juízo final. Então não existe aniquilação, existe tormento eterno, ser atormentado para todo sempre. Mas por que Deus faz isso? Porque o homem e os anjos foram criados para existir para sempre. São eternos. E, portanto, a vida é eterna. E a morte é eterna. Vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. E uma eternidade de tristeza e tormento para os infiéis. São esses os dois destinos. É esta realidade que a Bíblia nos mostra. E tanto o universalismo quanto o aniquilacionismo, eles são deturpações, contradições do que disse Jesus. E o que disse Jesus é a verdade, porque ele é a verdade. Então não acreditemos nestas duas doutrinas mentirosas. Nós já falamos aqui a respeito deste lugar. Este lugar chamado inferno. Lago de fogo, fogo eterno, tormento eterno. Então agora nós vamos falar sobre a palavra inferno na Bíblia. A palavra inferno na Bíblia, segundo a concordância bíblica Josué, ela aparece 47 vezes no texto sagrado. No Antigo Testamento, toda vez que nós temos na versão Almeida Revista e Corrigida a palavra inferno, ela é a tradução da palavra grega, da palavra hebraica Sheol. Na Bíblia de Estudo Palavra-Chave, Sheol, que é o verbete 7585, número de Strong, né? O Strong é aquele que catalogou todas as palavras das línguas originais da Bíblia. E no dicionário do Antigo Testamento diz que Sheol é o mundo dos mortos, como que um asilo subterrâneo, incluindo suas instalações e seus ocupantes, sepultura, inferno e abismo. Né? A palavra Sheol, então, tem esse significado primeiro de mundo dos mortos. E a palavra inferno, que vem do latim, quer dizer região inferior. Então é aquela ideia, né? As pessoas morriam, eram sepultadas, eram colocadas no oculto, né? Eram separadas dos vivos e colocadas debaixo do solo. Então, por isso que essa ideia de que os mortos ficam nas regiões inferiores, no inferno. Então, a palavra inferno quer dizer região inferior. E a ideia primeira de Sheol era de morte, de sepultura, de mundo dos mortos, o lugar onde os mortos estão. Esta ideia não era uma ideia única dos hebreus. Nós vemos entre os gregos, na mitologia grega, também nós temos o Hades, que seria o mundo dos mortos. Então, o lugar dirigido pelo deus Hades, que era um dos deuses principais, que governava os mortos lá nas regiões inferiores. Aqueles como eu, que acompanharam aqueles desenhos da Disney, do Hércules, né? O Hades era sempre o grande adversário de Hércules. Era aquele deus que tinha aquela chama na cabeça, né? E o fato de ter a chama na cabeça é porque se entendia que lá no Hades havia o fogo. Então veja como a mitologia grega ela traz algumas reminiscências da palavra de Deus. Mas nós vamos ver daqui a pouco que a mitologia grega foi utilizada e trouxe conceitos distorcidos que não são, podemos dizer assim, respaldados pela Bíblia. Mas o Hades também é esse lugar, tanto que na Septuaginta a palavra Sheol ela é traduzida por Hades, que é este lugar dos mortos, o lugar onde ficam os mortos.
lá na eternidade. Então, a ideia de que a vida não acaba aqui, como hoje defendem os materialistas, e a vida prossegue depois desta vida física. E a nossa existência prossegue, e o Sheol seria este lugar onde ficam os mortos, este lugar onde ficam os que deixaram de viver. E na ideia, então, desse Sheol, esse mundo dos mortos. Essa é a primeira ideia que nós temos a respeito do Sheol. Mas, tendo em vista o próprio caráter pecaminoso do homem, a ideia do Sheol, do lugar dos mortos, logo se associou à ideia do fogo. E o fogo fala de juízo e de sofrimento. A primeira vez que aparece na versão Almeida Revista Corrigida a palavra inferno é em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 12. Deuteronômio, capítulo 32, 32 e 22. Porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade e abrasará os fundamentos dos montes. Este texto é o texto do Cântico de Moisés, do último Cântico de Moisés. Nós sabemos que todo cântico é uma mensagem profética. E quando Deus escolheu Josué para ser o sucessor de Moisés, e Josué foi apresentado ao povo e foi consagrado, Moisés impôs as mãos sobre ele, Moisés e Josué foram à tenda da congregação. E lá Deus deu a Moisés este cântico. E este cântico, ele já predizia que Israel falharia, que Israel não obedeceria a Deus, que Israel iria se perder. E é neste cântico que é dito: um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno. Então, o inferno ele aparece pela primeira vez na Bíblia como o lugar onde arde a ira de Deus, o lugar do juízo. Então, o inferno é o lugar do juízo, o lugar onde arde a ira de Deus, o fogo eterno. É a ira de Deus que permanece sobre aqueles que rejeitaram a Ele, que rejeitaram a Cristo. A ira de Deus que está sobre o diabo e os seus anjos também é o inferno. O inferno é esta ira de Deus. Mas a segunda vez que aparece a palavra inferno na versão Almeida Revista Corrigida é em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 6. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 6. É um salmo de Davi, um cântico de Davi, quando Davi se livra finalmente de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, ele, em agradecimento a Deus, recebe uma inspiração do Espírito Santo e faz um salmo, que é o próprio Salmo 18. E aqui em 2 Samuel, capítulo 22, no versículo 6 está escrito: cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Ele usa a palavra inferno para falar sobre as cordas do inferno, que são os laços de morte. Aqui nós temos aquele paralelismo hebraico, né? Repetir a mesma ideia com palavras diferentes. Então, associa-se o inferno à morte.
esta associação entre inferno e morte, tanto que Sheol quer dizer sepultura, quer dizer morte, e além de dizer inferno, mostra que o inferno é o lugar da morte, é um lugar associado à morte. E nós vamos encontrar esta mesma associação do inferno com a morte no Salmo 116, versículo 3, em Isaías 28, 15 e 18, em Ezequiel 31, 15 a 17. Nosso tempo aqui não nos permite ler todas as referências bíblicas, mas os irmãos vão ver que nestes textos sempre existe a associação entre o inferno e morte. Então, o inferno é o lugar da morte. É um lugar associado à morte, tanto morte física quanto morte espiritual. Em Jó, capítulo 11, versículo 8, em Jó, capítulo 11, versículo 8, nós lemos as seguintes palavras de Zofar. Zofar era aquele amigo de Jó. Como as alturas do céu é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno. Que poderás tu saber? Aqui a palavra inferno é tratada como o mais profundo lugar que existe. Veja, nas alturas dos céus e no mais profundo do inferno. Então, o inferno é o lugar mais profundo que existe. Ou seja, é o lugar de maior distância de Deus. É o lugar da eterna distância de Deus. São as profundezas do inferno. É um lugar profundo, lugar inferior, um lugar distante de Deus. E esta mesma ideia nós encontramos em Amós 9, 2, em Jonas 2 e 2 e em Isaías 14, 11 e 15. Em Jó ainda, 26 e 6, o próprio patriarca agora fala, versículo 6, o inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. Aqui, de novo, paralelismo hebraico. A mesma ideia com palavras diferentes. Inferno está nu perante Deus. Não há coberta para a perdição. O inferno é o lugar da perdição, é o lugar da nudez espiritual. Qual foi a resposta que o primeiro casal deu a Deus por ter se escondido quando Deus chegou no dia da queda? É porque nós estamos nus. Eles perceberam que não tinham roupa, estavam nus e envergonhados não se apresentaram diante de Deus. Mas a nudez não era nudez física. Na verdade, a nudez era a nudez espiritual. Eles tinham perdido as vestes da salvação. Eles tinham pecado. O apóstolo Paulo fala a este respeito lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5. O apóstolo diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é o céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Para entrar no céu, eu preciso estar vestido de salvação. Eu passo para a eternidade, como estou vestido da salvação, serei revestido de corpo glorioso. Mas se eu for achado nu, como estava o primeiro casal, porque havia pecado, o que me resta é o inferno.
O inferno é o lugar da nudez espiritual. O inferno está nu perante ele. E não há cobertura para a perdição. Aqueles que estão perdidos, aqueles que se perderem, aqueles que não crerem em Deus, estão nus diante de Deus. E o lugar deles é o inferno. É o lugar da nudez espiritual. É o que também encontramos no Salmo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Quem se esquece de Deus, quem não pratica piedade, quem desobedece ao Senhor, é um nu espiritual. E o lugar para eles reservado é o inferno. O inferno é um lugar de perdição. Nós já temos visto aqui. É o lugar dos perdidos. O proverbista explora muito esta ideia. Lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 18, eles diz: mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Os convidados da mulher louca, daquela que convida ao pecado. Os pecadores estão perdidos e o lugar a eles reservado são as profundezas do inferno. Lá em Provérbios 15 e 11, o inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Inferno e perdição andam juntos. Inferno é o lugar da perdição. O inferno é aquele lugar que fica embaixo, como eu disse para os irmãos. A palavra inferno quer dizer regiões inferiores. Isso não quer dizer que aqui, lá no magma, ou ali na barosfera, que é o núcleo do planeta, que é quente, diga-se de passagem, ali seja o inferno. O inferno não é um lugar físico, é um lugar espiritual. Mas ele fica embaixo. Provérbios 15 e 24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Porque Deus está acima, no céu dos céus, e o inferno é o lugar mais profundo, é o lugar mais distante de Deus. Por isso que ele fica embaixo e Deus fica em cima. Ele também é o lugar dos incircuncisos. Lembrando que nós estamos no Antigo Testamento. Os circuncisos eram os israelitas. Era o povo da aliança com Deus, o povo comprometido com Deus, o povo de Deus. O inferno é o lugar de quem não é povo de Deus, de quem não teve aliança com Deus, de quem não se comprometeu com Deus. Ele é o lugar dos incircuncisos. Ezequiel, capítulo 31, versículo 18. Ezequiel, capítulo 31, versículo 18. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerás com as árvores do Éden à terra mais baixa. No meio dos incircuncisos jazerás com os que foram traspassados a espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Neste juízo contra Faraó, o profeta Ezequiel diz que ele iria para a terra mais baixa, para o lugar mais baixo, para o inferno. E o inferno é o lugar dos incircuncisos, daqueles que não fizeram aliança com Deus, daqueles que não estão comprometidos com Deus. E aqui, irmãos, nós vemos que esta ideia de inferno trazida no Antigo Testamento, sempre com a palavra Sheol, nos mostra que se trata de um lugar de perdição, de nudez espiritual, onde arde a ira de Deus. É o mais profundo lugar que existe, é o lugar dos incircuncisos, mas não é este lugar
que é o lugar dos mortos, daqueles que serão condenados, dos perdidos. Esse lugar, irmãos, por ora está vazio. Lembre-se o que Jesus disse? Que é o lugar que está preparado para o diabo e os seus anjos. Ele só vai ser lançado lá, como nós lemos aqui, depois da última rebelião do milênio. O diabo, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, junto com os seus demônios. O diabo não está no inferno. Essa ideia que as pessoas têm, que o diabo tem um trono no inferno, lá com aquele garfo, e os demônios estão ali supliciando as pessoas que estão no inferno, uma imagem que tornou-se muito, foi popularizada por aquele livro de Dante Alighieri, A Divina Comédia ou A Comédia. Não é verdade. Há muitas pessoas que têm revelações do inferno, que veem as pessoas presas, sendo açoitadas, sendo judiadas, supliciadas pelos demônios, e os demônios rindo e se divertindo. Isso tudo é fantasia, irmãos. Isso é a mitologia grega. Na mitologia grega é que Hades governa todos os mortos. E é um lugar de sofrimento, e é um lugar de fogo. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando o diabo foi expulso do céu, ele passou a ocupar os lugares celestiais. Um lugar chamado de lugares celestiais. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lembram-se quando Daniel começou a orar e Deus mandou um anjo lhe trazer a resposta? Houve um demônio que se opôs a ele nas regiões celestiais e o impediu de chegar. Precisou ir Miguel lá para tirar o obstáculo do caminho. Os demônios estão nas regiões celestiais. Desde quando o diabo foi expulso. Porque o diabo, irmãos, ele foi condenado, mas ainda sua pena não foi executada. O diabo foi condenado, mas a sua pena não foi executada. Por enquanto, ele está aí vagueando pela terra e ocupando os lugares celestiais. Não é assim que diz o livro de Jó? Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículo... Jó, capítulo 1, versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. O diabo está livre, leve e solto por enquanto. Ele foi condenado, mas ele está aí agindo livremente. Por quê? Porque sua pena ainda não foi executada. É quando alguém que é condenado à prisão, mas ainda pode recorrer em liberdade. O diabo não tem recurso, porque Deus é o supremo juiz. Mas a pessoa é condenada, mas ainda está solta. Por quê? Porque a pena ainda não foi executada. É por isso que as pessoas precisam ser convencidas pelo Espírito Santo de que o diabo já foi julgado, porque as aparências enganam. João capítulo 16, versículo 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Só o Espírito Santo pode nos fazer crer que o diabo está condenado. E como um condenado, nós não podemos seguir os seus passos, nem atender às suas sugestões, porque ele já está perdido.
Mas ele procura enganar todos, porque como ele está solto, ele diz que tem poder, ele diz que vai ser salvo no fim, que não tem problema você pecar, porque ele pecou e nada aconteceu. Sim, já aconteceu. Ele já foi condenado. Já está preparado o lugar. Mas ele é tão ruim que nem este lugar preparado para ele vai inaugurar. O lago de fogo e enxofre, ele vai ser inaugurado pela besta e pelo falso profeta. Nós já lemos aqui em Apocalipse 20 que quando o diabo é lançado lá, já estão a besta e o falso profeta, que vão ser lançados vivos no lago de fogo e enxofre, inaugurando este lugar, a ocupação deste lugar, na batalha do Armagedon, aquela batalha em que Jesus livrará Israel e porá fim à grande tribulação. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então hoje, por isso que vocês veem alguns pregadores dizendo, o inferno está vazio, e eles falam isso sem explicar direito, só para aparecer. Cuidado, o inferno realmente está vazio, o lago de fogo e enxofre, que é o lugar preparado para o diabo e seus anjos e para onde serão lançados os ímpios, os perdidos. Este lugar hoje está vazio. Por quê? Porque o diabo está nos lugares celestiais, rodeando a terra e vagueando por ela. Mas no dia do arrebatamento da igreja, ele será expulso dessas regiões celestiais. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, no dia do arrebatamento da igreja, essas regiões celestiais atualmente ocupadas pelo diabo e seus anjos passarão a ser ocupadas pela igreja. A igreja vai encontrar com o Senhor nos ares. É esse lugar. E o diabo e os seus anjos serão defenestrados, precipitados aqui na terra. Olha que situação. A terra vai trocar a igreja, que é a luz do mundo, o sal da terra, pelo diabo e seus anjos. É por isso que eu e você temos que estar preparados para não ficar no dia que Jesus vier buscar a igreja. Mas a queda do diabo vai ser maior ainda. Depois da grande tribulação, ele vai ser lançado no abismo. Apocalipse capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então o diabo vai ser preso durante o milênio e será lançado nesse lugar chamado abismo. Esse lugar chamado abismo é uma das palavras gregas do Novo Testamento para o inferno. É a palavra tartaró, que só aparece uma vez no texto bíblico, lá em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 de Pedro 2 e 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados
para o juízo. Então, alguns anjos, provavelmente os mais poderosos que haviam se rebelado contra Deus, junto com Satanás, eles foram aprisionados no abismo e estão lá, reservados para o juízo. E é para lá que o diabo e os seus anjos irão, terminada a grande tribulação. O diabo ficará 1000 anos lá preso junto com os seus demônios. Então ele estava na terra e depois é jogado no abismo. É por isso que aqueles demônios que estavam possuindo o gadareno clamaram a Jesus para não serem lançados no abismo. Porque eles têm medo do abismo, eles sabem que vão para lá, vão ficar presos lá, imobilizados lá, durante 1000 anos. Depois o diabo e os seus anjos serão soltos. Enganarão novamente as nações, elas se rebelarão contra Cristo no final do milênio. Mas aí então, só então aí, depois de derrotados os rebeldes, na última rebelião, aí então o diabo e os seus anjos serão lançados no lago de fogo e enxofre. E logo em seguida haverá o juízo final, e os ímpios que forem condenados também serão lançados no lago de fogo e enxofre. E é esse lago de fogo e enxofre que é a palavra grega Geena. É a primeira palavra usada para inferno em o Novo Testamento. A Geena, que é o que Jesus chama do fogo eterno, que é o que Jesus fala do réu do fogo do inferno. É a Geena, é esse lago de fogo e enxofre. É o inferno propriamente dito. É o lugar da perdição, é o lugar da condenação eterna. Preparado para o diabo e os seus anjos, e que será inaugurado pela besta, pelo falso profeta, e depois complementada a sua população por todos os ímpios, onde sofrerão eternamente. Esta é a Geena, é o lugar dos eternamente condenados, o lugar do fogo eterno, o lago de fogo e enxofre, o tormento eterno. Mas existe uma outra palavra em um Novo Testamento para inferno. É a palavra Hades. A palavra Hades é utilizada por Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus 16 e 18. O texto diz: Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Aqui, inferno é a palavra Hades. E Hades quer dizer Sheol, é o lugar dos mortos. Tanto que eu disse já que na tradução da Septuaginta, a primeira tradução da Bíblia que foi para o grego, no século V a.C., nós encontramos ali a palavra Hades sendo usada no lugar da palavra Sheol, tá? A tradução. Então, Hades aqui é o lugar dos mortos, o lugar onde os mortos estão. E Jesus deixa isso bem claro na história do rico e Lázaro, que é uma história, não é uma parábola, que se encontra lá no capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu Lucas. E na história nós vemos que o lugar dos mortos tem um lugar de tormento e tem o seio de Abraão. O seio de Abraão, onde ficam os justos, que estavam aguardando a salvação. Eles morreram na esperança do Salvador. Creram no Salvador. Tiveram uma vida de justiça. Não sabiam ainda quem seria o Salvador, mas que haveria o Salvador. A semente da mulher, prometida por Deus no dia mesmo da queda. Então ali é o seio de Abraão. E no outro lado, que é o lugar de tormento. Então Hades
é o nome para todo mundo dos mortos. E tem um lugar de tormento e tem o seio de Abraão. Jesus fala disso em Lucas capítulo 16, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, no mundo dos mortos, até a morte de Jesus, até a consumação da salvação, todas as pessoas morriam e iam para o mundo dos mortos, onde o diabo não está, lá no mundo dos mortos. Só que tem um compartimento que é o seio de Abraão e tem o outro compartimento que é o lugar do tormento, o Hades propriamente dito. Quando Jesus morreu, ele foi para o Hades, porque ele morreu. Todas as pessoas que morrem vão para o Hades. Todas as pessoas que morrem vão para o Hades. E Jesus morreu. E como Jesus morreu, ele foi para o Hades. Só que lá no Hades, ele não pôde ficar. O Hades não pôde prendê-lo, porque todos os homens, por causa do pecado, morrem. Todos os homens, por não terem a salvação, ficavam presos no Hades, no mundo dos mortos. É por isso que ali é dito que é o lugar dos espíritos em prisão. É o que nós lemos lá em 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19. No qual também foi... Então, vamos ver o 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quando Jesus morreu, ele foi para o Hades, como todas as pessoas que morriam. Mas lá chegando, ele não tinha pecado. Lá chegando, ele não merecia a morte. E ele vai, prega aos espíritos em prisão, que são todos os mortos que estavam ali. Jesus prega, não prega arrependimento de pecado, não. Ele prega a consumação da obra da salvação. Ele mostra àqueles que o esperavam que ele era o Salvador e que Deus havia cumprido a sua promessa de salvar a humanidade. Havia pagado o preço dos pecados da humanidade. Havia propiciado os pecados da humanidade. Ele pregou aos espíritos em prisão. E como diz também 1 de Pedro 4 e 6, porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Jesus vai lá e prega. Eu cumpri a missão que me foi dada. Eu cumpri a vontade do Pai que me enviou. E porque ele não tinha pecado, ele não podia ser retido, ele não podia ser preso no Hades. Como já profetizara Davi lá no Salmo de número 16, versículo 9. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias,
a tua mão direita há delícias perpetuamente. Jesus não podia ser impedido, detido. Ele prega os espíritos em prisão e leva cativo o cativeiro. Ele pega todos os justos do seio de Abraão e os leva ao paraíso, ao terceiro céu, onde eles estão aguardando o arrebatamento da igreja. O seio de Abraão hoje não mais está no Hades, porque Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. Jesus levou todos os justos que estavam no seio de Abraão para o paraíso. E lá entram todos os que pertencem à igreja, a começar do ladrão arrependido da cruz. Porque Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão da cruz foi a primeira pessoa que creu em Jesus e morreu depois da morte de Jesus. E por isso ele já pertence à igreja. E é por isso que ele foi direto para o paraíso. Porque não tem mais seio de Abraão. Agora só tem o paraíso. Nós, se morrermos antes de Jesus voltar, iremos para o paraíso, para o terceiro céu, segundo aos Coríntios, capítulo 12. E lá aguardaremos a ressurreição em corpo glorioso no dia do arrebatamento da igreja. A igreja não passa pelo Hades. As portas do inferno. Inferno aqui é o Hades. Então o que é o Hades? O Hades eu costumo dizer que é o corredor da morte. Sabe aquelas pessoas, nos Estados Unidos principalmente, que são condenadas à morte? Elas ficam ali num corredor esperando o dia que serão executadas. É o corredor da morte. Esse é o Hades. O Hades hoje é o corredor da morte. Quem crê em Jesus ao morrer, vai para o paraíso. Quem não crê em Jesus, vai para o Hades, para esperar o juízo final, quando será condenado e lançado no no lago de fogo e enxofre. Então o Hades é o lugar dos mortos. Hoje, depois da morte de Jesus, o lugar daqueles que morrem sem crer em Jesus, aguardando o juízo final. É por isso que no item 15 do Cremos da nossa declaração de fé, diz que no juízo final serão julgados todos os ímpios, desde a criação até o final do milênio. Hades é o corredor da morte. É o lugar da espera do juízo final. Tartaró é o abismo, onde estão os anjos, alguns anjos, desde a rebelião de Satanás, e há quem diga que esses anjos serão soltos por ocasião da quinta trombeta, como está lá no livro do Apocalipse, no capítulo... Nós não vamos adentrar nessa discussão, mas só para os irmãos saberem que alguns entendem que estes anjos que estão no abismo serão soltos quando houver a quinta trombeta, lá descrita em Apocalipse, capítulo 9, de 1 a 11, de 1 a 12. Esse é o Tartaró, onde o diabo e os seus anjos serão presos durante o milênio, o abismo. E nós temos a Guiena, esse sim o inferno propriamente dito, o lago de fogo e enxofre, o lugar onde sofrerão para sempre os que não creram em Jesus e farão para sempre companhia ao diabo e aos seus anjos. O inferno existe. Naturalmente nós vamos para lá. Mas se crermos em Jesus e formos fiéis a Ele, seremos salvos da ira futura. Amém.